Eu tava vindo pra cá, inclusive, quando eu comentei com uma amiga que a gente ia falar sobre acne, ela falou assim, pergunta pra doutora em relação ao pessoal depois dos 30, depois dos 40 anos, que às vezes acontece. Perfeito. E a gente fala muito do jovem, né? Sim. Por que isso acontece às vezes numa mulher de 40 anos ou num homem de 30 e poucos anos, e aí ele começa a ver a acne voltando ali? Por que isso acontece? A gente vê no homem, né, no menino, no adolescente, a gente vê uma acne mais intensa do que nas mulheres, mas ela tem um tempo de duração geralmente mais curto. Na menina, na mulher, às vezes ela não é tão grave, justamente porque ela não tem tanto o hormônio da testosterona, mas ela é mais prolongado e aí depois dos 25 anos, quando a gente continua com esses quadros de acne, é o que a gente chama de acne da mulher adulta, tá? Então esse também é o meu dia a dia do consultório, inclusive foi o meu TCC da residência, é um assunto que eu gosto muito, estudo muito, porque é realmente muito comum, né? Então a gente vê muitas mulheres, não é que não pode acontecer com homens também, obviamente na medicina não existe nada, não é uma ciência exata, né? Mas nós vemos mulheres com uma certa frequência com essa acne, e aí precisa de toda uma investigação desses casos, né? Porque às vezes pode ser alguma desregulação hormonal que precisa ser investigada, ou às vezes é só porque ela tem uma ação periférica ao hormônio masculino na região onde ela tem aquelas espinhas, né? Que é mais comum nessa região do contorno do rosto, né? Mandíbula, mento, que nós vemos. E principalmente em casos, em situações no ciclo, né? A gente vê muito pré-menstrual. É comum a gente ver pacientes apresentarem nesse momento aí do ciclo, né? Da paciente. A gente até conversou no último episódio aqui, convidar o pessoal que está assistindo se quiser dar uma olhadinha no da menopausa, que ficou muito bacana, a gente tirou muita dúvida, a mulherada realmente gostou muito das informações que a gente trouxe lá. Pode ter a ver com isso também a mulher na menopausa. A gente falou aqui da mudança hormonal, do ciclo hormonal que se transforma muito, a pele muitas vezes afina, ela muda. Nesse período da vida, nessa fase da vida, a mulher pode ser surpreendida aí com algumas espinhas ou acnes também, doutor? Sim, isso também acontece, é menos comum, né? A gente vê muito mais ali na fase dos 30 anos, mas sim, a gente também observa nessa fase e também está relacionado por conta da queda dos hormônios femininos, né? Então tem esse desbalanço hormonal e acaba que o hormônio masculino, não que ele fica mais elevado, mas ele acaba se sobrepondo ali em relação aos hormônios femininos e algumas mulheres com predisposição podem desencadear, assim, o aparecimento das acnes.